Olá, eu sou o Ivan e você está no site gestãodaprodução.net, que reúne material diverso relacionado à gestão da produção. Como? Temos um curso específico falando de gestão da produção, temos um curso que aborda mais profundamente o planejamento e controle da produção, temos um curso gratuito de logística e este curso aqui de manufatura enxuta que você está iniciando a primeira aula. Esse curso de manufatura enxuta está baseado no nosso livro Manufatura Enxuta Lean Manufacturing, o mínimo que você precisa conhecer. Então, todo o conteúdo que veremos aqui ao longo das aulas está exatamente baseado neste livro. Esse curso vai contemplar 18 tópicos, 18 aulas, onde nós vamos tratar dos diversos aspectos da manufatura enxuta. Provavelmente, ou você já conhece um pouco, já ouviu algum termo, está querendo se aprofundar mais, e esse curso tem esse intuito, né? A gente conseguir ter uma visão ampla e caracterizada das diversas ferramentas que contemplam a manufatura enxuta. Tudo certo? Muito bem. Para começarmos o curso, então, já que vamos falar de manufatura enxuta, a gente vai caracterizar, detalhar mais adiante, mas o que acontece basicamente, né? A ideia da manufatura enxuta é um conjunto de ideias, de conceitos que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo na indústria, que foram quebrando alguns paradigmas que eram aplicados no dia a dia da produção e, de certa forma, podemos dizer hoje que estes conceitos revolucionaram a forma de nós pensarmos na indústria, a forma de nós entendermos como a indústria funciona. Bom, se vamos tratar de manufatura enxuta e ela revolucionou algo que já era utilizado, aplicado, antes de entrarmos nela, então nós precisamos entender como é que as coisas aconteciam anteriormente, como que era a produção antes dessas ideias da manufatura enxuta começarem a dominar a organização industrial de modo geral. Sendo assim, antes de a primeira aula, né, o primeiro tópico para nós abordarmos, não vai ser especificamente de manufatura enxuta. A gente tem que entender, aprender como as coisas eram, né? Quais eram os conceitos aplicados até antes dessas ideias da manufatura enxuta entrarem em vigor, começarem a dominar a indústria. E esta, digamos, era anterior a essas ideias da manufatura enxuta, aqui nós vamos chamar de produção tradicional. Tudo certo? Então, ao longo do tempo, a indústria se desenvolveu. No curso de gestão da produção, nós temos uma aula lá especificamente tratando de como se desenvolveu toda a organização da indústria. E temos essa caracterização inicial aí de como as coisas desenvolveram até, vamos por aí, mais ou menos 1950. A partir dali, os conceitos da manufatura enxuta começaram a adentrar, a ser desenvolvidos, né, e aplicados no Japão, a gente vai ver isso, e depois, algumas décadas depois, o Ocidente absorveu essas ideias e é o que nós aplicamos com certeza hoje em dia em praticamente toda empresa, em maior ou menor grau, ela usa alguma das ideias, dos conceitos, ferramentas da manufatura enxuta. Então, antes de falarmos dela, vamos entender como as coisas aconteciam antes, com a manufatura, com a produção tradicional. Então, esse é o nosso primeiro tópico, a aula de hoje. Tudo certo? Mas, antes de iniciarmos essa aula, quero só passar o panorama aqui, né? Desse curso de manufatura enxuta, nós teremos 18 aulas, 18 tópicos. Vocês podem ver aí, só um resuminho, só para ter uma ideia do que é que nós temos pela frente, né? Então, hoje, a gente vai dar essa ideia de como as coisas aconteciam, para a gente poder desenvolver em cima disso, né? Entendendo como as coisas aconteciam na produção tradicional, é claro, vamos introduzir os conceitos da manufatura enxuta.
Entendendo esses dois caras, já que esse, digamos assim, sobrepôs esse, então entendemos aqui, depois entendemos os conceitos básicos, né, de como esse sobrepôs esse. Então, na terceira aula, nós fazemos uma comparação, como era um e como a manufatura enxuta alterou essas características. Tudo certo? Feito isso, vamos começar a aprender a conhecer as diversas ferramentas da manufatura enxuta. Tudo isso não foi criado da noite, da noite para o dia. Foi um processo longo, de anos, de décadas, inclusive, de desenvolvimento e aplicação dessas ferramentas. Hoje, nós basicamente podemos compilar elas todas juntas e falar, ó, isso aqui é o que compõe todas essas características da manufatura enxuta. Mas ao longo do tempo, a coisa foi sendo desenvolvida pouco a pouco. Diante disso, as próximas aulas, basicamente, são para caracterizar as principais ferramentas da manufatura enxuta. Então, da aula 4 até a aula 12, nós vamos tratar das ferramentas da manufatura enxuta. Que são, só vou mencionar porque nós teremos aulas específicas de cada uma, né? Então, os desperdícios lá, os 3Ms, os 5S, Kaizen, Pokayoke e a sua consequência que é o Jidoka, o Kanban e também sua consequência que é o Reinjunka Box, a troca rápida de ferramenta, mapeamento de fluxo de valor, o TPM, Total Productive Maintenance e o Hoshin Kanri. Tudo certo? São as principais ferramentas que nos ajudam a organizar a nossa produção pensando nesta forma enxuta das coisas. Tudo bem? Então, feita a introdução, conhecida as ferramentas, aí os próximos tópicos aqui, até o fim do curso, são de como enxergá-las e aplicá-las para nós conseguirmos desenvolver isso que nós chamamos de manufatura enxuta. Então, uma ideia geral da manufatura enxuta estruturando a ideia de aplicação das ferramentas e aí as etapas. Primeiro precisamos estabilizar a produção, padronizar, criar fluxo, nivelar e tudo isso é permeado pela ideia de melhoria e envolvimento das pessoas. Tudo bem? Então, de forma rápida, só para termos uma ideia de tudo que teremos pela frente, são esses 18 tópicos e, como eu disse, estão todos baseados no nosso livro Manufatura Enxuta, Lean Manufacturing, o mínimo que você precisa conhecer. Está disponível no site, pode acessar, o livro está lá. Tudo certo? Muito bem, dito isso, então vamos efetivamente para o tópico de hoje, que, como eu disse, a gente vai compreender um pouco como as coisas eram antes dessas ideias da manufatura enxuta começarem a tomar corpo dentro da indústria. Então vamos lá. Bom, acho que nesse ponto, né, já está mais ou menos claro. A manufatura enxuta, ou no inglês, né, costuma se chamar Lean Manufacturing. Lean Manufacturing. Para o nosso curso, como nós temos um termo em português que também é bastante utilizado, que é denotado como é chamado de manufatura enxuta, ou seja, é a versão em português para o Lean Manufacturing. No nosso curso, nós vamos adotar então esta palavra em português, né? Já que estamos conjunto, né? As duas palavras em português. Já que temos o equivalente português, vamos adotar o nome em português. Mas saibam sempre que, quando falamos de manufatura enxuta, estamos falando lá do Lean Manufacturing, que talvez seja o termo mais utilizado, né? Mais comum de vermos aí. Tudo certo? Como eu já disse, já mencionei, então essas ideias, esse conjunto, essas filosofias, ferramentas, elas revolucionaram a organização da indústria como a conhecemos. Mais ou menos, nós podemos dizer assim, que em termos organizacionais, como eu disse, né, temos uma aula lá no curso de gestão da produção que caracteriza melhor essa evolução da organização da indústria. Mas podemos dizer assim, ó, que basicamente, em termos organizacionais, a indústria se desenvolveu do começo do século XX, 1900, até mais ou menos 1950,
onde ela desenvolveu todas as características, todas as ideias dela de organizar as coisas. Tudo certo? Então, esse pacote aqui dessas ideias organizacionais da indústria é o que nós vamos chamar de produção tradicional. Então, são os conceitos básicos que fizeram a indústria ser desenvolvida em termos organizacionais. Tudo bem? Deste pacote, digamos, de desenvolvimento ao longo desses 50 anos, a partir dos anos 50, então, que começou a se desenvolver a nossa manufatura enxuta. Tudo bem? Então, já que essa manufatura enxuta veio depois e ela impactou e revolucionou totalmente o que nós fazíamos até então, para entendermos ela, então nós temos que entender quais que eram os conceitos aplicados até então, né? Mais ou menos, que foram desenvolvidos, como disse aí, de mais ou menos 1900 a 1950. Tudo certo? São datas gerais, só para a gente compreender a ideia macro, do que nós vamos abordar aqui. Tudo certo? Então vamos lá pensar nesses caras aqui. Novamente, inclusive, né, para esses caras aqui, também não são ideias que a gente vai estar chamando aqui, vai chamar de manufatura tradicional, são ideias que também foram desenvolvidas ao longo do tempo, né? Não surgiram da noite para o dia. É um conjunto de várias ferramentas que a indústria foi se organizando ao longo do tempo para aplicar melhor, se desenvolver lá no seu dia a dia. Tudo bem? E mesmo nós tratando e fazendo essa diferenciação dessas ferramentas chamadas de produção tradicional com as que nós vamos abordar, né, no curso da manufatura enxuta, isso não quer dizer que não se aplique mais ou não se use mais nada disso aqui. É muito comum que ainda se tenha bastante indústrias trabalhando sob alguns desses conceitos que foram desenvolvidos lá no início do século XX, tá? Não sei se a manufatura enxuta acaba nos mostrando que talvez é melhor não trabalhar, né, com eles ou não trabalhar com todos eles. Nós vamos entender, vamos desenvolver. Mas isso não quer dizer que isso aqui não exista mais. Tudo certo? Quer dizer que provavelmente, a maioria das vezes, a gente vai estar usando ferramentas que se enquadram nessa ideia de manufatura enxuta. Tudo certo? Muito bem. Então, para caracterizar essa nossa produção tradicional, vamos mencionar aqui 8 fatores que fazem, digamos assim, ela ser o que ela é. Tá? São ideias gerais e depois a gente fala de 5 aspectos de padrão de comportamento da indústria. Quais são esses 8 fatores? Então, dividi aqui, depois vamos detalhar cada um. Mas, ó, máxima utilização dos equipamentos, utilização de layout funcional, diluição de custos do setup, né, em função das peças produzidas, controle da qualidade e responsabilidade, a qualidade e a responsabilidade do controle da qualidade, uso intensivo de inspeções, né, lá na produção, relações conflituosas com os fornecedores, baixa valorização da mão de obra e produção empurrada baseada num plano mestre de produção. Mencionei rapidamente que a gente vai caracterizar cada uma para entender essas ideias, então vejam, eu elenquei esses aqui, não quer dizer que sejam os únicos, tá? Mas essas ideias aqui basicamente perfazem essa forma de organizar a produção que foi sendo desenvolvida desde 1900, que nós aqui estamos chamando de produção tradicional. Tudo certo? Então, vamos lá. Primeiro tópico dessa nossa produção tradicional. O que acontecia, ainda acontece hoje, não quer dizer que não seja mais verdade, mas que a manufatura enxuta vai meio que mudar um pouco nossa visão sobre isso. Mas hoje, esse tópico, não vamos falar da manufatura enxuta, vamos falar de como as coisas aconteciam. Então, eu tenho lá a necessidade de utilizar ao máximo os meus recursos, a máxima utilização, tanto da mão de obra
quanto dos equipamentos. Tá a imagenzinha aí só ilustrativa, né? Mas está dizendo lá, ó, toda a mão de obra eu tenho que conseguir fazê-la trabalhar o máximo do tempo possível. E todos os equipamentos eu tenho que conseguir fazê-los, utilizá-los ao longo do tempo o máximo que eu conseguir. Tudo bem? É a ideia, isso vai voltar mais adiante, da economia de escala. Então eu quero a máxima utilização para eu poder diluir os meus custos e o custo unitário de um produto ser reduzido. Então a ideia sempre foi essa. Não quer dizer que ainda de certa forma não seja, mas nós entendemos que muitas vezes eu buscar ao máximo tirar de todo o equipamento o máximo que é possível, sem pensar em aspectos da qualidade, sem pensar em aspectos relacionados à manutenção, sem pensar em aspectos relacionados ao bem-estar do funcionário. Ou seja, antes, de certa forma, não que seja isso, mas nós passávamos por cima disso aqui. Nós negligenciávamos a questão da manutenção, a questão da qualidade, a questão do bem-estar, em troca de conseguir a máxima utilização, tanto da nossa mão de obra quanto dos nossos equipamentos. Tudo bem? Então, não é uma ideia que é pragueada, que é desenvolvida, que é estudada, mas esse desenvolvimento da produção no início do século levou a isso, né? Já que nós tínhamos que produzir em alto volume, então nós fazíamos os esforços organizacionais eram concentrados em conseguir a máxima utilização dos equipamentos e das pessoas. Tudo certo? Muito bem. Mais um tópico aí relacionado à nossa produção tradicional, então, que tendia-se, ainda se faz isso, né? A organização física dos recursos lá da nossa produção é realizada por meio de um chamado layout funcional ou layout por processo. Novamente, lá no nosso curso de gestão da produção, nós temos uma caracterização mais aprofundada disso aqui. Mas então, a produção tradicional utiliza-se muito do layout por processo ou funcional e do layout em linha no final da produção, quando eu tenho linhas de montagem. O que é o layout por processo? Rapidamente. Então, aqui tenho um desenho, um croquisinho, só para representar, né? É quando eu organizo os meus setores por similaridades de operações. Então, ó, eu coloco aqui, ó, 4 equipamentos que fazem basicamente os mesmos tipos de processo. Aqui eu tenho 3 equipamentos que fazem basicamente o mesmo tipo de processo. Aqui também, aqui também. E então eu agrupo os equipamentos por tipo de processo que eles realizam, e aí os meus produtos eles vão passeando, digamos, aqui dentro da minha produção, né? Então, para eu fazer esse produto aqui, ele precisa passar nesse equipamento, então ele vem e passa nesse equipamento, depois ele vem, passa nesse, que é necessário, e depois ele vem e passa nesse, e aí o produto está pronto. O outro produto que eu faço, ó, ele passa nesse, depois nesse, depois nesse, depois nesse, depois volta nesse, depois para estar pronto. Então, a produção tradicional, sendo desenvolvida, ela tendeu a se organizar desta forma aqui. Se organizava desta forma aqui na confecção de itens, né, no processamento, na transformação, e geralmente quando eu trabalhava com um produto que tinha uma montagem de alguma forma, aí ao final do processo produtivo eu tinha uma linha, né, uma sequência de operações que geralmente são linhas de montagem. Então, realizam a montagem por parte com a mão de obra efetiva do recurso humano ali executando. Tudo bem? Então, produção tradicional tende a se organizar desta forma. Depois a gente vai falar, mas o que aconteceu na manufatura enxuta? A gente, digamos assim, percebeu e desenvolveu a ideia de organizar a produção em células produtivas. Tudo bem? Então a gente tem um arranjo celular pensando lá na manufatura enxuta. Mas depois a gente entra nisso. Aqui é para a gente entender a nossa produção tradicional. Tudo certo? Continuando lá.
Outra característica da produção tradicional. Ela, normalmente, se trabalhava com grandes lotes de produção. Grandes lotes de produção. Por quê? Geralmente, quando eu tenho que produzir num equipamento, e se eu faço mais de um produto diferente, eu preciso, antes de começar a fabricar o produto, realizar um setup, uma preparação, né? Um setup em inglês ou preparação em português. Então, o que acontece? Eu vou produzir esse produto, eu tenho que ir lá no equipamento e configurar todo esse equipamento para que ele consiga produzir esse produto. Vou fazer a preparação, o setup daquele equipamento. E é comum que esse processo de realizar o setup dos equipamentos tendam a ter altos tempos, ou seja, eles tomam muito tempo da operação do equipamento, certo? Tendia-se, né, com a produção tradicional, depois a gente mudou um pouco essa ideia. Mas com a produção tradicional, então, para eu produzir algo, eu tinha que preparar e eu tomava muito tempo do meu equipamento. Ou seja, se eu quisesse, num dia de trabalho, produzir esse modelo e produzir mais dois modelos diferentes, eu ia ter que gastar bastante tempo para poder começar a fazer esse. Depois eu ia fazer um pouco desse, ia ter que gastar mais um tempão de novo com a preparação para poder fazer esse. E depois eu tinha que parar e gastar mais um tempão com a preparação para poder fazer esse. Ou seja, se eu fico tentando produzir picado, digamos assim, um pouco de cada coisa, e os meus tempos de preparação são longos, eu acabo passando mais tempo fazendo preparação do que efetivamente produzindo o que eu preciso, certo? Então, o que que tendia a acontecer na produção tradicional? Eu trabalhava com lotes grandes, ou seja, depois que eu preparava o equipamento, eu ficava um tempão produzindo isso aqui, para compensar, né? Porque eu também gastei um tempão para preparar o equipamento. Tudo certo? E isso fazia com que eu diluísse os custos, né? Além de eu precisar, eu trabalhando com esses lotes grandes, eu diluía os custos de todo esse tempo em várias unidades. Porque imagina se, ao invés de produzir todo esse lote, eu produzisse só esse primeiro pallet aqui, ó, só isso aqui. Então eu ia ter que diluir todo o custo desse tempo gasto só nessas 4 peças aqui. Agora, quando eu faço um lote maior, todo o custo desse tempo gasto, despendido aqui, eu vou diluir numa quantidade grande de peças. Então eu consigo diluir os custos e minimizar, diminuir o tempo que eu passo preparando os equipamentos. Mas para isso, eu tenho que trabalhar com grandes lotes. Então eu gasto todo esse tempo, mas faço uma grande quantidade de um tipo de produto. Depois que eu paro e gasto de novo esse tempo, eu vou fazer uma grande quantidade de outro tipo de produto. Tudo certo? Então, a produção tendia a se comportar dessa forma, na produção tradicional. Trabalhar com grandes lotes e diluir os custos nesses grandes lotes, em função do tempo de preparação alto. Muito bem. A quarta característica lá das 8 que eu mencionei, que nós vamos tratar, tinha-se a ideia, então eu tenho a produção, eu vou administrar a minha produção, lembra lá, usando a maior eficiência e utilização possível das pessoas e dos equipamentos, trabalhando com grandes lotes para diluir o tempo que eu perco em preparação. Ou seja, eu estava pensando sempre estritamente no volume de produção, conseguir produzir o máximo possível. E a questão da qualidade do produto era, digamos assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso. O controle da qualidade que se vira com a qualidade. Eu só tenho que produzir. Se está bom, se está ruim, não sei. O meu papel é conseguir utilizar os equipamentos, utilizar as pessoas, trabalhar em grandes lotes para eu minimizar a questão do tempo de preparação e, se está bom ou se está ruim, esse departamento que se vire, o controle da qualidade que vai saber.
Ou seja, né, não havia a consciência de que se são produzidos produtos ruins, a empresa que vai perder, vai desestabilizar a produção da mesma forma. Então, antes, basicamente, era isso. Controle da qualidade não era, digamos, um departamento que estava trabalhando integrado com a produção. Ele tinha o papel lá de só inspecionar, né? Ele fazia lá, ó, se produzia e se inspecionava, ou, na verdade, se delegava toda a questão da qualidade para esse departamento aqui, né? Dá um exemplozinho aqui, um laboratório. Então, eles que cuidem lá. Não quero saber se está bom ou se está ruim. Tudo certo? E esses caras, no papel deles de conseguir realizar o controle da qualidade, o que acabava acontecendo? Aí a gente vai para o tópico 5, que é eles trabalhavam com uso intensivo, extensivo de inspeções. O que é isso? Eu produzia todo o produto, depois do produto pronto, aí eu vinha inspecionar para ver se ele estava bom. Aí o que que acontecia? Se tivesse ruim e eu trabalhando com grandes lotes, lembra lá, não é isso que faz na produção tradicional, eu ia descobrir só aqui no final, depois de inspecionar, que eu tinha um problema que atingiu todo aquele gigantesco lote que eu produzi. Quanto dinheiro eu não perdi aí? Porque, já voltando, ó, a produção só produzia, a qualidade era a responsabilidade do controle da qualidade. Delegado, ó, você se vira. Muito bem. Ele se virava e o que ele fazia basicamente era se concentrar na inspeção depois que o produto estava acabado. Aí, quando eu encontrava um problema, basicamente esse problema ele tinha afetado todo aquele grande lote que eu produzi. Tudo certo? Então, mais uma ideia aí da forma do comportamento geral da produção ao longo do seu início lá, basicamente até a década de 50. Tudo bem? Não quer dizer, vejam bem, que até hoje, claro, com certeza ainda existe ainda muitas indústrias que ainda se amparam muito nesses conceitos. E esses conceitos, nós veremos ao longo do curso, eles foram sendo quebrados, né, pela manufatura enxuta. Tudo certo? Muito bem. O sexto tópico, vinculado à produção tradicional, é a questão da relação com os fornecedores, né? Da mesma forma que a produção tinha essa relação em relação à qualidade, delegando, falou, ó, qualidade, o problema é do Departamento de Controle da Qualidade, não tem nada a ver com isso, vocês se viram aí. Com relação aos fornecedores, a produção, a empresa, ela não estava preocupada em tentar conseguir criar uma relação com os fornecedores, que nós chamamos de ganha-ganha, né? Ó, vamos lá, eu preciso disso, eu vou te ajudar aqui, faz bem isso que vai me ajudar aqui, eu pago mais você, ou vai ficar melhor para nós dois, como que vai ser? Não. Quando a gente pensava lá na produção tradicional, grande volume, basicamente, a produção só estava atrás disso aqui, a empresa só estava atrás disso aqui, ó. Conseguir um mínimo custo. Conseguir um mínimo custo, não importa. Então ela esfolava o fornecedor dela em busca de mínimos custos. E isso muitas vezes não é o ideal, porque aí esse fornecedor poderia começar a pecar em termos da qualidade. E isso vai afetar novamente toda a nossa produção lá. Tudo bem? Então aqui a ideia era uma relação conflituosa com os fornecedores, né? Eu falo, ó, eu quero mais baixo, custo mais baixo, me entrega, não tinha muito a ideia da negociação e de se organizarem para que os dois estivessem ganhando dentro da relação de fornecimento e consumo das duas empresas. Tudo certo? Muito bem. São 8. Vamos lá ao sétimo tópico, muito aplicado na produção tradicional, que é não valorizar a mão de obra. Basicamente, a mão de obra era enxergada lá só como, ó, você aqui, ó, você tem que fazer essa operação desse jeito, porque eu estou mandando, é assim, você faz e você trabalha ali o dia inteiro somente dessa forma. Tudo bem? Então, ó, era delegado, era tutorado e fala, ó, faça isso assim. Tudo bem?
o que que acontece quando a gente pensa em manufatura enxuta? A gente começou a falar, pô, o maior, talvez, bem aí, maior virtude do ser humano é a capacidade dele de fazer coisas, de gerar ideias, de desenvolver as coisas. E quando a gente trata a mão de obra dessa forma, só fazendo ela executar algo, sem participar de todo o processo, a gente está perdendo uma grande quantidade de ideias. Então, antes, só se eu enxergava para a mão de obra direta, né, que efetivamente executa lá o produto, somente como operários sem uma percepção de que eles podem contribuir com toda a organização da empresa. Tudo certo? E finalmente, o último tópico aí, caracterizando, desenhando basicamente como funcionava a produção tradicional, é a questão da produção empurrada. Então, como que acontece? A gente vai caracterizar bastante isso, né? Que a versão da manufatura enxuta é a nossa produção puxada, né? Talvez já ouviram falar bastante esse termo, mas depois a gente vai caracterizar isso. O negócio aqui é que na produção tradicional, então, a produção empurrada, que é vinculada a essa produção tradicional, acontece assim, ó. Eu vou lá, organizo e programo como deve acontecer a produção. E eu pego e empurro, ó, vai lá e faz. Vai lá e faz. Por isso é produção empurrada, vai lá e faz. Aí o que que acontece quando eu trabalho dessa forma? Aí essa operação vai ter aqui um lote grande do produto X para fazer e essa programação chega lá e fala, ó, agora você tem que fazer o Y, então tem mais um lote grande de Y. Aí depois ela fala, agora você tem que fazer o Z, você tem mais um lote grande de Z. Então eu vou empurrando a produção independente do que esteja aqui. Porque eu estou fazendo isso, aí eu vou empurro esse cara vai ficar esperando um tempão para poder ser processado. Esse cara, mais um tempão para poder ser processado. Então, só vou empurrando as ordens de produção, independente do que está acontecendo lá na minha produção. Tudo certo? Então, essa é a ideia da produção empurrada. Então, se trabalhava assim: se planejava e, baseado nesse planejamento, eu ia enviando as ordens de produção, independente do que estivesse acontecendo nas operações. Tudo bem? Daí essa ideia de produção empurrada. Tudo certo? Bom, esses 8 fatores basicamente modelam 5 comportamentos, tá? Que são bastante, eram, né? E ainda são hoje, né? Nessas situações onde as empresas não aplicam, não consideraram ainda as ideias da manufatura enxuta, mas esses fatores então se modelaram em 5 comportamentos que a gente vai entender. Quais são eles aí? Comportamentos, né? 5 práticas. Ó, economia de escala, estudo de tempos e movimentos, os lotes econômicos, o MRP e a avaliação da qualidade. Então vamos entender. Então esses são padrões de comportamento da indústria, baseado naquelas características mais específicas. Tudo bem? Então aquelas características específicas modelam esse tipo de comportamento da nossa produção tradicional. Bom, então vamos lá. Primeiro, cara, economia de escala. O que que é isso? Então lembra lá da ideia de produzir em alto volume, grandes lotes? Por que que a gente fazia isso? A gente faz isso, né, na produção tradicional. Já mencionei antes, mas aqui acho que fica mais bem caracterizado. Eu uso economia de escala principalmente por 2 fatores. O primeiro deles é que os custos fixos eu consigo diluir, né? Então vejam aqui, ó. Imagine, aqui eu produzi um lote menor. Aqui eu produzi um lote maior. Tudo bem? Então eu estou querendo economia de escala, que eu estou produzindo em alto volume, eu estou produzindo grandes quantidades. O que que acontece se eu produzo pequenas quantidades, que é essa situação aqui? Bom, se eu tive um custo fixo de 100 dinheiros para produzir na minha produção, eu vou diluir esses 100 dinheiros nesses 2 pallets de produto que eu fiz aqui.
Ou seja, os 100 dinheiros diluído em 2 pallets vai dar 50 dinheiros para cada pallet. Tá certo? Que estão embutidos lá, porque são custos que eu tive. Tudo bem? Mas agora, quando eu faço alto volume, ou seja, aqui ó, é só um exemplo, só para ilustrar, né? Fiz 4 pallets e eu tive lá os mesmos custos fixos de 100 dinheiros, o que que aconteceu? Eu dividi esses 100 dinheiros em 4 pallets. Então, como que ficou? Ficou só 25 em cada um. Ou seja, à medida que eu aumento mais esse volume, eu vou diluindo mais esses custos em um maior número de produtos. Tudo bem? Então, essa ideia da economia de escala da produção tradicional, ela está muito baseada nesse sentido. Quanto mais eu fazer, mais eu vou diluir os custos. Então, eu quero fazer sempre mais, não importa a que preço. Tudo certo? E outra questão vinculada à economia de escala é que isso também acontece em relação às compras. Porque geralmente quando eu compro em maiores quantidades, eu tenho desconto, tá certo? Então, o que que ia acontecer aqui, ó? Se eu compro sem desconto, pago 100 em duas. Aí eu vou diluir 100 nesses dois. Só que quando eu comprar mais, comprar em maior volume, então eu vou comprar mais unidades e eu vou ter um desconto. Aqui eu não coloquei o desconto, mas aí eu diluiria esse desconto em mais unidades de produto. Tá certo? Porque o cara falou, se você comprar 100, se comprar 1000, eu te faço mais barato. Então eu compro 1000, vai sair mais barato e eu vou diluir tudo isso numa maior quantidade de peças do que se eu comprasse só 200, que ia sair mais caro e eu ia diluir em uma quantidade menor. Tudo certo? Então, as duas ideias da economia de escalas da produção. Então, juntando todos aqueles fatores, levava a esse comportamento de buscar sempre a economia de escala. Tudo certo? No sentido de buscar a maior utilização, lembra lá, dos equipamentos e das pessoas? Então, buscando a maior utilização das operações como um todo, levou a produção tradicional a se debruçar e se empenhar muito em estudar os métodos de trabalho. Eu tenho que conseguir isso de forma mais eficiente e geralmente eu dependo do ser humano. Então eu ia buscando, estudando, fazendo mais, estudando métodos, né, que nós chamamos, estudo de tempos e movimentos. Eu ia escrutinando a operação para tentar absorver dali a melhor forma de se fazer aquilo que vai tomar o menos tempo e vai me levar a menores custos. Então havia esse comportamento. Exigir estudar muito as operações em busca de reduções de tempos. Tudo certo? Muito bem. Outro padrão de comportamento, que aí está associado aos grandes lotes, é a ideia, o conceito do lote econômico, de compras e de fabricação. Tudo certo? Vamos, para ver esse cara aqui, vamos num desenho aqui. Deixa eu desenhar para vocês, acho que fica melhor. Ó, vamos imaginar aqui lote econômico de fabricação. Ah, se eu tenho muitas unidades em estoque, eu tenho poucas unidades em estoque, a gente não tem muito a ideia do custo do estoque. Isso a gente aborda mais no nosso curso de logística, que está disponível gratuitamente aí. Mas a gente quando a gente tem menos unidades em estoque, eu vou tender a gastar menos dinheiro para manter esse estoque. Por quê? Eu investi menos dinheiro, eu preciso de menos espaço, eu preciso de menos pessoas para administrar isso. E quando eu tenho grandes estoques, volumes de estoque, eu vou tender a gastar mais, né? Vou precisar de mais espaço, vou ter que investir mais dinheiro, vou precisar de mais pessoas para organizar e administrar isso aí. Então, o estoque está relacionado aos custos. Então, vamos imaginar isso aqui, ó. Eu tenho
custos. Muito bem. E eu vou fabricar os produtos. Lembra que a gente tende, na produção tradicional, a trabalhar com grandes lotes? Então, vou colocar aqui, ó, lotes, né? Ó, não sei, eu vou aumentando aqui as quantidades dos meus lotes. Lotes. Tudo certo? Então, vejam, se eu trabalho com lotes maiores, o que que acontece? Eu vou tender a ter mais estoques, tá certo? Se eu trabalho com lotes maiores, eu tendo a ter mais estoques. Ou seja, se... Então aqui, ó, vejam, eu estou aumentando o tamanho dos lotes. Vou colocar aqui, ó, só para 100, 200, 300 e assim por diante, tá certo? Então vejam, se eu trabalho com lotes maiores, a tendência é que os meus custos também aumentem, né? Então, se eu trabalho com essa quantidade, eu vou ter esse custo. Se eu trabalho com essa quantidade de lote, eu vou ter esse custo. Se eu trabalho com essa quantidade de lote, eu vou ter esse custo. E assim por diante, né? Ou seja, os custos de estoque tendem a aumentar à medida que eu aumento o tamanho dos lotes. Tudo certo? Muito bem. Mas e para eu produzir em lotes, lembra lá a nossa ideia? Eu preciso preparar o equipamento. Eu tenho o setup do equipamento, né? Lembram lá que os setups tendem a tomar bastante tempo do equipamento? Ou seja, esse tempo do setup que o equipamento fica parado, eu estou perdendo de produção. Tudo bem? Então entra aquela ideia. Se eu demoro para fazer o setup, eu vou tender a querer fabricar lotes maiores para diluir esse tempo numa quantidade maior de peças. Tá certo? Então o que que acontece se eu faço esse setup que demora e eu faço um lote pequeno? Tudo isso aqui eu vou diluir numa quantidade pequena. Se eu faço lotes grandes, tudo isso eu vou diluir numa quantidade grande. Então, o que que vai acontecer aqui? Ó, se eu faço um lote pequeno, né, o nosso exemplo aqui de 100, ó, lote pequeno, tudo isso aqui vai se diluir numa quantidade pequena, então o custo unitário aqui vai ser alto, tá certo? Agora, quando eu diluo tudo isso numa quantidade grande, o custo unitário aqui vai ser baixo. Tudo bem? Então, lotes pequenos, o meu custo vai tender a ser alto. Aí eu aumento um pouquinho o lote, vai diluir mais peças, então vai diminuir um pouquinho o meu custo. Aí eu vim aqui, aumentei o lote, vai diminuir um pouquinho o meu custo. Aumentei o lote, vai diminuir um pouquinho o meu custo. Ou seja, a questão do custo disso aqui, que é a nossa preparação, o custo de preparação, ele tende a diminuir à medida que eu aumento o tamanho do lote, não é? Porque quando eu tenho lotes grandes, 500, 900, 1000, eu estou diluindo em uma maior quantidade de peças, então o custo tende a diminuir. Dito isso, falei, tivemos toda essa brincadeira aqui para dizer que, então, se eu for produzir, eu vou ter que pagar o estoque, eu tenho custo de estoque, eu vou ter que pagar a preparação. Ou seja, eu tenho que pagar os dois. Então, eu vou ter que pagar essas duas curvas. Pagar essas duas curvas vai gerar uma curva de custo total, né? Que ela vai vir aqui, e aí ela vai vir, vai começar a descer e vai voltar a subir, não é? Se eu tenho que pagar esse mais esse, vai dar isso. Se eu pago aqui esse mais esse, vai dar isso no total. Se eu pago isso mais isso, vai dar isso no total. E assim por diante. Então, o custo total vai ser dado por essa curva aqui. E o que que acontece com esse custo total? A gente observa que ele vem diminuindo, chega no mínimo e ele volta a subir. Ou seja, isso chega, nós podemos entender aí que, em teoria, segundo essa teoria do lote econômico, em teoria, eu tenho uma quantidade ideal a ser fabricada. Ou seja, ó,
que faz de conta aqui que é 300, para esse meu exemplo, é mais econômico eu trabalhar com lotes de 300 unidades. Por quê? Se eu trabalhar com lotes menores, o custo vai ser maior. Se eu trabalhar com lotes maiores, o custo também vai ser maior. O ponto mínimo do custo para o tamanho do lote vai ser esse aqui, de 300 unidades. Estou chutando aqui só nesse exemplo, né? Ou seja, essa teoria diz que existe um lote econômico de fabricação, que também funciona para lote econômico de compra, exatamente a mesma ideia, só que o custo de preparação é substituído por custo de pedido. Tudo bem? Eu falei aqui rapidamente, não é nosso intuito entrar, se aprofundar nisso. Como eu disse, temos a aula lá em logística que trata especificamente disso aqui, tá? Lá como custo de lote econômico de compras, mas é exatamente a mesma ideia. No finalzinho a gente entende a questão do lote econômico de fabricação. Tudo certo? Então isso era outra ideia lá da nossa produção tradicional, trabalhar com lotes. Vamos voltar lá? Bom, é isso que está aí, né? Esse gráfico é exatamente o gráfico que eu fiz, né? Então, o custo de estoque aumenta com o aumento do tamanho do lote e o custo de preparação ao pedido diminui à medida que eu aumento o tamanho do lote. Então, eu tenho aqui, ó, um ponto mínimo, porque para cá sobe e para cá sobe também. Tudo certo? Então, é outra ideia da produção tradicional. Muito bem, outro comportamento geral da produção tradicional. Mais um tópico de comportamento é a questão da produção empurrada, que a gente já falou lá, né? A produção empurrada, depois do advento da informática, ela funcionou, né? Ela se enquadrou muito bem com a ideia do MRP, onde eu pego o meu produto, planejo ele, destrincho ele e vou fazendo os planos de produção. Onde, lá, por exemplo, ó, esse produto A, tá aqui, ó, liberação de ordem. O planejamento me disse, ó, que eu preciso entregar 850 na semana 5, 850, 800 na semana 7 e 500 na semana 9. Então, esse planejamento, lembra lá, é empurrado na produção. Eu mando a ordem e falo, ó, faz 850 aí, não importa o que está acontecendo. Foi planejado e ele é empurrado na produção. Esse aqui é empurrado na produção, esse aqui é empurrado na produção. Então, a ideia da produção empurrada, ela já acontecia assim, mas foi, digamos, facilitada e potencializada quando a gente começou a usar os sistemas informatizados, que a gente costuma chamar de MRPs. Eles facilitaram a determinação, a realização destes planejamentos dessa forma, para empurrá-los para a produção. Tudo bem? Toda essa questão do MRP aqui, que vem antes, que é o plano mestre, a derivação dele, MRP2, tudo isso a gente trata no nosso curso de planejamento e controle da produção, de PCP. Tudo certo? Não é nosso intuito aqui nos aprofundar nisso. É só a ideia de como ele funciona, que foi amplamente utilizado na produção tradicional e é utilizado hoje em dia ainda, né? Então a gente só tem que entender qual que é qual o sentido dele, né? Como ele funciona. Ele programa e vai enviando as liberações de ordens de produção para produção. Tudo certo? E nosso último aspecto de comportamento caracterizando o funcionamento da nossa produção tradicional aí é a questão da qualidade lá, que a gente já falou, né? Então a junção lá do tudo tudo é responsabilidade do controle da qualidade e ele trabalha basicamente com inspeção. Ou seja, eu produzo tudo e depois verifico, depois monitoro para ver se tudo está produzido conforme deveria ser. Tudo certo? Só que ao longo lá do fim da década de 40, 50, aí a gente começou a desenvolver outro método
que daí também é associado à produção tradicional, mas é que usando não só a inspeção, mas fazendo um controle estatístico no processo, durante a confecção do produto. Então, se eu estou monitorando uma característica e ela sai do padrão, ultrapassou o limite aqui, antes de ela sair desse padrão, eu já vou lá nessa operação para tentar corrigir esse comportamento, tá certo? Esse é o controle estatístico da qualidade, que também foi introduzido lá. Antes era puramente inspeção. Depois a gente adicionou a questão do controle estatístico da qualidade. Na manufatura enxuta a gente já pensa em, na verdade, não ter que controlar, e sim fazer tudo corretamente desde o início, certo? Trabalhar para sempre conseguir projetar o nosso processo e organizar o nosso processo de modo a que ele sempre fabrique peças, o produto conforme, né, dentro das especificações. Aí, eu conseguindo isso, eu evito ou minimizo todo esse trabalho que eu tenho fazendo inspeção, certo? E basicamente é isso então, nossa ideia de hoje. Caracterizar todo esse comportamento da produção tradicional. Tá certo? Então lembrem lá, trabalhar com grandes lotes, grandes volumes, procurando a maior eficiência da produção, relações com os fornecedores, de modo a sugar o máximo que eles consigam nos dar. A produção só pensa em produzir, não importa como, e isso geralmente vai levar a problemas da qualidade, que vai estourar lá no controle da qualidade, que ele é o único responsável, a produção não está preocupada com ele, então ele vai ficar inspecionando para ver se está tudo certo. E aí, quando encontra um problema, esse problema geralmente vai estar associado a um grande lote de peças que já foi produzido, porque eu trabalho com grandes quantidades. Tudo bem? Esse é o desenho geral, então, do ambiente que nós estamos chamando de produção tradicional. Que exatamente aí o que nós vamos nos aprofundar, estudar, entender, a manufatura enxuta, que veio com ideias que foram confrontando e mudando essas características da produção. Tudo bem? É isso então, nosso tópico de hoje. Todo esse material da aula de hoje e todo o material do curso está disponível então lá aqui no nosso livro, né, de manufatura enxuta, Lean Manufacturing, o mínimo que você precisa conhecer. Está tudo disponível lá, se tiver interesse, disponível para venda no nosso site. E além desse livro, temos um livro especificamente que é mais abrangente, né, no sentido de tratar dos diversos aspectos da gestão da produção. Então, o livro Fundamentos para a Gestão da Produção é tratado diversos aspectos, gestão da produção de modo geral, planejamento e controle da produção e logística, administração de materiais. Está tudo lá. Esse aqui é um livro um pouco maior, né? Então ele aborda vários assuntos e, derivado desse livro, também temos os cursos, né, de logística, que está aí de forma gratuita no site, o curso de gestão da produção e o curso de PCP. Tudo bem? É isso então. Obrigado. Eu sou o Ivan e até mais.